liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito, negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino e amor. Negro também é saudade, um sorriso Um negro. país com uma marca racista, como é esse nosso país, onde o racismo, como foi falado ainda há pouco, é sutil, ele não é sutil. Digo isso porque eu sou professora de língua portuguesa e eu também, uma época, dizia que o racismo é sutil. Mas, companheiro, um dia eu fui ao dicionário. Vamos ver o que o Aurélio nos define como sutil. Sutil, ali aparece como um adjetivo e significa tênue. Vocês podem imaginar que existe racismo que seja tênue? Eu moro num edifício chamado de classe média, que em uma determinada época os vendedores de livro entravam à mão livre. Atualmente não, tem uma portaria. Quem quer falar com a dona Maria Conceição tem que se identificar, ele liga para lá, se eu quero atender, eu subo, não sobe, eu desço, aí tá. Aí naquela época a copa era franca. Entrou, a pessoa apitou na campainha, abro eu com essa cara de feliz, e a criatura olha para mim e pergunta: a dona da casa está? Eu disse: não. Isso é tênue, é sutil, é delicado. Alguém olhar para mim e dizer: tu, nega preta, não é a dona desta casa, tu deve ser a empregada. Nada contra as empregadas. Eu estou aqui porque minha mãe foi empregada. E eu estaria também citando que Laura e a irmã dela estão na universidade, a mãe também é empregada doméstica. Então, ser empregada doméstica não é desdouro, mas não existe olho que diga que eu não sou dona da casa. E dizer que isso é sutil, se tu disser que eu passar no meu carro 2004, que ainda faltam 4 prestações para terminar, que está com problema na mudança, passo eu no meu carro e alguém resolve me chamar de macaca. É tranquilo? É sutil? É delicado? É bom? Não é. Não é. Porque nós somos seres humanos. Lógico que com o tempo e com o estudo que eu fui fazendo, eu aprendi a entender que país racista é este, que foi construído por pessoas negras, mas que ainda não respeita as pessoas negras. E quando arrombamos pela nossa luta e com parcerias que são fundamentais, as portas das universidades, nós estamos ali para que a diversidade se esteja presente na universidade. Porque se nós formos olhar, gente, universidade é um derivado da palavra universo. E até então, eu quando comecei a escrever, eu coloquei aqui que ocupar a diversidade entrando na universidade é um título atraente e provocador. Mas, entretanto, é necessário dizer que a diversidade sempre esteve presente na URGS. E eu
quando lembro dos primeiros militantes com os quais eu convivi no bar do Antônio, aquele bar que fica lá no Campo Central. Lá eu encontrava Oliveira Silveira, que era formado em letras pela URGS. Havia também a Helena Machado, arquiteta, formada pela URGS. A Anita Abad, estudante de Sociologia na URGS. Marisa Carolino, estudante de Sociologia na URGS. Marli Carolino, estudante de Letras na URGS. Lógico que a minha memória esqueceu outras pessoas, mas sempre houve negros na URGS. Mas agora, a riqueza de vários negros e várias negras entrando na URGS, pela adoção das políticas afirmativas, é fundamental e, para mim, me emociona. E um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. E essa geração, que é a geração da Laura, que as nossas dificuldades falaram, diz, olha, a universidade de hoje ela não é a mesma universidade de 2006. Eu não tenho dúvida que esse primeiro grupo de cotistas, ele é um grupo que tem que ser um grupo muito corajoso. Porque ele vai ter que se sustentar aqui dentro, sim, aguentando toda sorte de racismo e de preconceito que as pessoas já vieram carregando aqui para dentro. Se a gente perguntar, se a gente fizer essas enquetes, né, no direito, por exemplo, a esmagadora maioria daqueles estudantes são contrários às cotas. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque o local é muito confortável. Depois que está na universidade, você ser contrário às cotas, né? Você já está na universidade, você nunca sofreu preconceito na sua vida, você nunca precisou, na sua escola, conviver com a diversidade. Por que eu vou querer fazer isso agora? Então, esse é o desafio. Por isso que quando eu apontei na minha fala que não bastava um processo de justiça distributiva, eu tratava exatamente disso. Do fato de que nós temos que ter uma preocupação, que é uma preocupação, eu acho que a Laura deixou isso claro na fala dela, de disputa de um campo valorativo. Quando a gente fala em teoria do reconhecimento, no campo da justiça, a gente teria 3 níveis de reconhecimento. Eu não tenho tempo de ficar explicando para vocês o que é isso exatamente, mas o campo mais importante para esse debate é o campo da disputa dos valores. É o reconhecimento pelos valores, ou seja, o reconhecimento pelo papel que a pessoa ocupa na sociedade. Os negros na sociedade brasileira sempre ocuparam um papel dentro desse imaginário social, que é o papel de segunda classe. E isso é óbvio que isso vai ser reproduzido e isso vai demorar um tempo para mudar culturalmente. Mas isso não vai mudar culturalmente se a gente realmente não colocar a mão na massa. E aí o que eu chamo de colocar a mão na massa? Eu já passo para a resposta um pouco voltada para a pergunta da Juliana. Eu acho que nós temos algumas estratégias, sim. Eu acho que nós estamos nos movendo mal em alguns aspectos em relação a isso. Eu acho fantástico a universidade ter instituições aqui dentro que cuidem, né, dos alunos, que tentem, pelo menos, fazer algum tipo de política. Mas nós temos que ir mais, nós temos que ir além. Nós temos que formar um processo de proteção mesmo, de proteção às pessoas, aos cotistas, né? Nós temos que fazer um processo de blindagem a essas pessoas. E aí nós não podemos esperar que a universidade institucionalize um programa de blindagem. Não, nós temos que fazer isso enquanto pessoas que se comprometem pela disputa do campo valorativo, para determinar que há um valor positivo que está por trás das cotas, que as pessoas que são os cotistas que ingressaram são pessoas extremamente capazes e que estão dispostas a dar uma contribuição gigantesca. E é evidente que vocês podem ter certeza que podem existir cotistas que são contra as cotas. Eu não tenho dúvidas disso. Porque, como a Laura colocou, as políticas públicas elas têm limitações. É óbvio que o Reúne tem limitações. Mas elas trazem a possibilidade da gente sair da inércia, né? O Reúne possibilita, por exemplo, a Manuela não direcionou a pergunta, mas o Reúne, eu sou filha do Reúne. Eu só estou na universidade pública por causa do Reúne. Eu só entrei num curso de Direito como da URGS, que é um curso altamente conservador, em que quase ninguém fala a minha língua, dos meus colegas de departamento, para não dizer ninguém, em
Porque eu sou filha do Reúne, eu só estou aqui por causa do Reúne. E eu acho que a gente precisa aproveitar a tentativa de saída da inércia e usar isso a nosso favor. Porque na década de 90, quando eu fiz a universidade pública era uma M, de tão ruim. A gente comia ovo na RU o mês inteiro, a CLT mais nova da minha biblioteca tinha a minha idade, do ano de 77, e era uma porcaria de universidade e não tinha um acesso mais amplo. Essa universidade melhorou nos últimos anos? Eu não tenho dúvidas de que ela melhorou. Eu conheci a universidade pública como estudante, agora estou vivendo ela como professora. É óbvio que a universidade pública eu não sou. E esse é o momento da gente ampliar para que a sociedade consiga entrar aqui de forma muito mais massificada do que antes. Ou é agora ou é nunca mais. Essa é a grande avaliação. O que a gente vai fazer com esse campo é nós, pensar o que a gente Um sorriso negro, um abraço negro.